Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Hoje, nossa entrevistada é Karine Fragoso, diretora-geral da ONIP, Organização Nacional da Indústria do Petróleo. Ela vai falar sobre o Onshore Week 2023, que foi realizado durante esta semana aqui em Maceió. O evento reuniu grandes especialistas do mercado de óleo e gás. Bom dia. Bom dia, Flávio. Bom, para começar, vamos explicar ao leigo, inclusive eu mesmo, o que significa Onshore Week. Bom, primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui, da gente ampliar aí o conhecimento sobre esse tema que é tão importante aqui para a gente, para o Brasil, para o Nordeste especialmente, e Alagoas, que vem aí criando uma condição muito importante para esse ambiente. O Onshore Week, na verdade, são as atividades terrestres para óleo e para gás, e o evento tem uma proposta de trabalhar ao longo da semana os temas estratégicos desse mercado. E a gente escolheu trabalhar o ambiente de atividades terrestres porque a gente acredita muito no potencial de produção terrestre no Brasil. Na sua avaliação, o evento alcançou os objetivos pretendidos? Sim, acredito que até superou, né? Nós fizemos no ano passado uma primeira edição em Salvador. Tivemos um público estimado de 300 pessoas por dia conosco. Nós aqui em Alagoas tivemos, posso dizer que um crescimento de 50%, porque tivemos um público estimado de 450 pessoas nas plenárias e tivemos também uma rodada que foi bastante exitosa, né, em fazer com que compradores, né, demandadores estivessem conversando com fornecedores que já têm histórico de fornecimento e que se apresentaram para esses demandadores. Então, sim, a gente apreciou bastante estar por aqui. Já tem previsão de um próximo evento desse tipo? Sim, a gente está consolidando esse evento como um primeiro fórum estratégico no calendário anual de eventos que acontecem dedicados ao ambiente de produção de óleo e gás, principalmente dedicados ao Nordeste. E a gente tem a previsão de fazer um Onshore Week 2024. Qual é o papel desse evento na transição energética que o Brasil vive nesse momento? Então, nós da ONIP, nós gostamos de falar sobre eficiência energética, sobre transição energética, mas muito mais sobre a integração energética, né? Nós que trabalhamos nesse mercado acreditamos e temos evidência para isso, de que o gás é o grande combustível da transição energética para atender as demandas do mundo com relação a melhorias do clima, à segurança energética e também à acessibilidade de energia, né? E o gás pode fazer ser o motor dessa transição energética, mas mais que isso, ele pode sim ser integrado a outras fontes de energia e a gente então ter aí um balanço de energia que dê para a gente a segurança energética adequada para a produção, para o consumo residencial, para o transporte, para um gás que pode ser insumo para indústrias que hoje a gente ainda tem uma taxa de importação muito além daquilo que é o nosso potencial. Ou seja, o que eu quero dizer é que a gente pode sim internalizar a produção de bens e de serviços do Brasil para o Brasil através desse gás que tem esse papel também de reduzir emissões e de vir contribuir com a melhoria do clima no mundo. Qual é o potencial do Brasil no que diz respeito ao gás? Muito grande. E por que eu digo muito grande? Porque nós temos vários números, nós estimamos que podemos ser, né, o terceiro maior mercado de gás das Américas, nós viemos caminhando para isso. A gente tem um trabalho que vem sendo feito pelas novas empresas ou pelas empresas independentes no Brasil, que tem, obviamente, uma alta concentração no Nordeste brasileiro, que vem construindo esse novo mercado para o gás. Mas, em paralelo a isso, nós conhecemos muito pouco o que temos. Então, todas essas empresas, elas vêm, na verdade, trabalhando ativos que já estavam sendo desenvolvidos, né? E nós precisamos agora olhar para o futuro e começar a desenvolver
novas explorações, novas perfurações, né? Então, das grandes mensagens que a gente pode tirar do evento que nós tivemos essa semana, né? Que a gente brinca que a gente precisa de 3 P's na vida, né? Perseverar, 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 e a gente está dizendo que a gente precisa perfurar, perfurar e perfurar. Então, a gente tem muito potencial, sim. A gente tem, na verdade, perto de 5% das nossas reservas mapeadas, então é muito pouco. Isso a gente não fala só sobre óleo e gás, a gente está falando isso também sobre vários outros minerais. Então, a gente tem um potencial muito grande de construir um mercado de gás que seja um mercado interno, que tenha regras para um mercado e para clientes internos que podem consumir esse gás e transformar esse gás em riqueza para muita gente. No que diz respeito às reservas de gás, como é que se inclui o Nordeste e, em particular, o estado de Alagoas? Então, uma das apresentadoras, né, dos nossos palestrantes no evento, trouxe um estudo que ela realizou com base num estudo que foi contratado para que nós pudéssemos oferecer à Agência Nacional do Petróleo, que trabalha um índice de concentração de mercado, né? E quando essa palestrante, que foi a Milana Cabral, né, ela fez uma regionalização desse índice, a gente percebe que o Nordeste é a região do Brasil que melhor se enquadra na redução da concentração comercial do gás. O que isso quer dizer, né? O Brasil, em média, tem uma alta concentração de comercialização de gás. A gente sabe que o gás, o grande volume de gás é produzido, né, pela Petrobras, e o Nordeste, com a possibilidade de editais de contratação de fornecimento através das distribuidoras, a iniciar com a distribuidora da Bahia, Bahia Gás, né, hoje consegue ter no seu portfólio mais de 10 fornecedores de gás. A gente tem também aqui em Alagoas um número também maior do que 3, 4, né, 5 fornecedores de gás. A gente vem ampliando essa possibilidade de fornecimento de gás. As transportadoras, no caso aqui quem atende é a TAG, também fazendo investimento para a interiorização desse gás, desse consumo de gás. Então a gente vê um movimento bastante grande e interessante e comprometido em fazer de fato esse mercado mais maduro de gás no Brasil. Então o Nordeste tem sido um mercado disruptivo para o mercado brasileiro, mostrando que é possível você ter um gás tão flexível quanto inflexível, um gás que você consome continuamente e aquele gás que você precisa consumir sazonalmente, né? Em termos de aproveitamento do gás natural que nós dispomos aqui no Brasil, ainda está longe de atingir o seu ponto máximo na exploração? Aproveitamento. Então, a gente está falando de disponibilidade de gás para o mercado e transformação desse gás em produto ou consumo final, né, ou insumo. Então, assim, há 20 anos atrás, né, quando a gente começou a estudar um pouquinho de gás, e quando a gente começa a estudar gás, a gente começa a se apaixonar pelo tema do gás. Por quê? Naquele tempo, há 20 anos atrás, você ancorava o consumo de gás através do GNV, que é o gás natural veicular. Isso. Então, vimos no Brasil, né, uma onda de instalação de postos de GNV. Ainda hoje, por exemplo, para citar um número, no Rio de Janeiro, perto de 7 milhões de metros cúbicos de gás que consumimos diariamente, 60% é consumido pelo GNV. Tá? Então, naquele tempo, a âncora era o GNV. Hoje, né, ou ontem, a âncora são ainda as termoelétricas, que têm um consumo que viabiliza o investimento para maior disponibilização de gás. E o que a gente vem trabalhando é para que esse gás avance em novas fronteiras, indo para o consumo de plantas de fertilizante e também colaborando nas plantas de petroquímica, porque esse gás entra então como um insumo da produção petroquímica e de fertilizantes e não como combustível, como é o caso das termoelétricas ou do uso do GNV. Então, isso é uma ampliação da possibilidade de uso desse gás natural que nós temos tanto. Então, nós temos muito mais gás do que nós aproveitamos hoje. E não é uma questão de não ter demanda, é uma questão de você conseguir colocar esse gás disponível para que essa demanda, então, se apresente.
Ok, vamos a um breve intervalo comercial. A gente volta daqui a pouquinho nessa entrevista em Contextualizando. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Aqui comigo, Karine Fragoso, diretora-geral da UNIP. Bom, estávamos falando de gás e vamos voltar a falar de gás. Na sua opinião, Karine, qual é a sua avaliação em relação à estratégia do governo federal em relação ao gás? Concorda com ela, discorda? Bom, eu vou falar um pouquinho do período passado, para a gente poder contextualizar, né, ficando no tema do programa. Nós tivemos uma oportunidade, né, de 2016 para cá, até 2022, de conseguir, através de um esforço do Ministério, né, obviamente das pessoas, né, que estavam dentro do Ministério, de coordenar esforço entre Ministério, Agência Nacional do Petróleo e Empresa de Pesquisa Energética. Então, esses três órgãos, né, conseguiram trabalhar de forma coordenada para a construção de um arcabouço regulatório e de um programa, mais de um, na verdade, né, que conseguiu reunir vários atores da iniciativa privada e de instituições que estavam com o mesmo objetivo. Então, na verdade, o que a gente tem hoje, né, e o que a gente viu ao longo dessa semana que passou, foi o resultado de um bom trabalho que foi executado, né? Nós tivemos, para as atividades terrestres, né, um programa chamado REAT, Revitalização das Atividades Terrestres, e um outro programa que foi fundamental, quando a gente está olhando para o gás, que foi um programa Gás para Crescer, que mobilizou os agentes e resultou com a aprovação do novo marco do gás. O que é que nós temos hoje, né? Ainda um ambiente nos estados em construção, muitos estados já fizeram, digamos assim, o seu dever de casa, que é fazer a lei estadual harmonizada com essa lei federal, e nós já passamos por esse processo em Sergipe, no Rio Grande do Norte, na Bahia, e Alagoas está neste momento passando por esse processo. Nós temos um ranking que foi idealizado, né, e vem sendo monitorado ou adequado pela Abrace, hoje juntamente com o IBP e com a ABPIP. A Abrace é a associação mais antiga de energia elétrica, o IBP é o Instituto Brasileiro do Petróleo e a ABPIP é a Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo, né? Então, essas três organizações se juntaram e, através de uma série de critérios, estão ranqueando as leis estaduais, apontando qual é aquela lei que está mais adequada às demandas do mercado. E Alagoas vem fazendo esse trabalho. O projeto de lei já foi encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado. Nós estivemos essa semana em reuniões com a Secretaria de Fazenda, com o deputado líder de governo, o próprio governador aqui de Alagoas esteve conosco, tanto na abertura quanto ao longo do evento, tratando também desse tema e empenhado aí para que a gente tenha a melhor lei também para o estado de Alagoas, né? Permitindo com isso que a gente possa de fato atrair os melhores investimentos para o estado de Alagoas para aproveitar esse gás que Alagoas tem. Bom, pelas informações que nós temos em relação a esse projeto de lei que se encontra na Assembleia, esse projeto inibe um pouco a questão dos investimentos nessa área de gás aqui para Alagoas. Vocês chegaram a tratar disso com o governo, com o secretário, com os secretários? Exatamente. Exatamente essa que é a proposta da gente. O que nós fizemos foi apresentar, né, não só as outras leis que estão aprovadas nos outros estados, fazer esse comparativo. Obviamente que cada estado tem as suas especificidades e a gente precisa respeitar essas especificidades, mas o que a gente procurou apresentar é que existe muito espaço para Alagoas melhorar, né, no que diz respeito ao texto da lei, né? Existe aí uma competição
por quem vai ficar em primeiro lugar no ranking, né? O que a gente escutou já do estado de Sergipe, por exemplo, o governador de Sergipe esteve aqui conosco, foi convidado pelo governador de Alagoas para estar, é que qual um dever de casa que a gente precisa fazer para ajustar a lei, para a gente permanecer em primeiro lugar. Então, existe uma competição saudável para que, de fato, o mercado seja o mais adequado para atrair investimentos. A gente sabe que tem uma série de indústrias, né, que têm conversado aqui com o Estado, com a distribuidora, que é a Algás, projetando potencial de investimento a partir de um mercado, digamos, acolhedor, né, desses investimentos com um gás que seja viável para os seus investimentos. Ou seja, se a relação for favorável, elas vêm, se não, não vêm. É isso. Então, assim, a gente precisa, né, a economia tem aquela lei, né, máxima que é a oferta e a demanda, né? Mas você precisa adequar a sua oferta à demanda do seu cliente. Então, acho que é essa a construção que a Alagoas está fazendo, né, de viabilizar um gás que seja um gás acessível, que seja um gás acessível fisicamente e economicamente. E quanto mais ele for acessível, mais investimento ele vai conseguir atrair. Em termos de qualidade, existe distinção entre, por exemplo, o gás produzido aqui em Alagoas e o gás produzido em outras regiões do Brasil? Existe o que a gente chama de gás seco e gás líquido. Então, o que você pode, como você pode melhor aproveitar esse gás, né? Então, ele sendo um gás líquido, mais carregado em líquidos, ele pode agregar mais valor, por exemplo, numa planta petroquímica, né? Então, é um gás mais interessante para a petroquímica. E aí, cada tipo de... né? E aí tem a questão da composição do gás, que tem gás, por exemplo, o nosso gás do pré-sal, que é um gás associado à produção de petróleo, ele vem com mais CO2, né? Então, a gente acaba que hoje, né, que é um outro grande, uma outra questão que a gente vem trabalhando, que é a questão do volume de gás que vem sendo reinjetado no pré-sal. A gente hoje reinjeta, digamos que meio a meio, né? Então, metade a gente reinjeta, metade a gente escoa, né? E a gente pode trabalhar para reduzir essa reinjeção. É óbvio que esse gás, ele tem um componente de CO2, que faz sentido a gente reinjetar parte, tem também um consumo desse gás reinjetado para aumentar a produção de óleo, mas existe também um gás que pode sim ser escoado. Para isso, a gente precisa, em paralelo, viabilizar a construção de infraestrutura de escoamento para disponibilizar esse gás. Então, são várias questões que a gente precisa ir trabalhando em paralelo para a gente, de fato, ter esse gás que a gente tem em abundância disponível no próximo ano e nos próximos anos. E isso nos dá segurança. Por quê? O mundo, né, o que a gente está vendo é uma mudança geopolítica com relação aos energéticos, principalmente quando a gente olha para a questão da guerra Ucrânia e Rússia, né, que descolou também, né, os preços do gás e do GNL, que é esse gás que vem transportado, né, e importado, para que a gente não precise passar novamente pelo que nós passamos há 2 anos atrás, que foi uma baixa hídrica que nos fez caminhar no sentido de uma crise energética e fez com que a gente tivesse que acionar térmicas. Nós não tínhamos disponibilidade de gás e tivemos que comprar gás de fora, apesar de termos o gás que está lá sendo rejeitado. Então, esse cenário a gente não quer ver de novo. Bom, o pré-sal, ao qual você se referiu agora há pouco, ele foi anunciado anos atrás como, digamos assim, um diferencial no programa energético brasileiro, né, ao ponto de todo mundo otimista, empolgado com o pré-sal. Hoje, qual é a real situação do pré-sal? O pré-sal hoje, ele é responsável por perto de 80, 90% da produção brasileira. Então, ele tem um papel fundamental. Existem grandes poços produtores de óleo de gás no pré-sal. Existem campos que produzem diariamente mais do que todo o onshore brasileiro, né?
Mas a gente não deve comparar essa produção com a produção daqui, né? O pré-sal ele está baseado principalmente na bacia de Campos e na bacia de Santos, principalmente. Essa bacia de Santos, só para a gente entender, ela cobre do estado do Rio de Janeiro até uma ponta de Santa Catarina, então ela é mais do que o estado de São Paulo. Mas a gente está olhando para outras águas também. E aí, quando a gente está olhando para outras águas, a gente está olhando a bacia Sergipe-Alagoas, que tem potencial de desenvolvimento, inclusive com gás que não está associado, que tem menos CO2, então, portanto, um gás que talvez seja disponibilizado com maior otimismo, digamos assim, para o mercado do Nordeste. Então, por isso também esse esforço de Sergipe se posicionar bem como a lei do gás, o esforço de Sergipe trabalhar no marco do gás, porque tem essa visibilidade de poder ter aí futuramente algo em torno de 18 a 20 milhões de metros cúbicos de gás disponível a partir da bacia de Sergipe-Alagoas. E o nosso novo brilho nos olhos é a margem equatorial. Nós temos um potencial enorme, um potencial que do outro lado, né, na Guiana, já vem sendo explorado, que a gente aqui tem aí um desafio a vencer na questão do processo licitatório ambiental, das licenças ambientais. Não é uma questão de segurança, e sim de processo, né, da licença ambiental que a gente precisa vencer, mas a gente tem bastante confiança de que a Petrobras vai conseguir vencer esse desafio e que logo, logo a gente vai ter também essa riqueza sendo disponibilizada aqui no norte do país. Bom, quando começou aqui no Brasil o uso do gás, do chamado gás veicular, né, houve um momento de muita procura, alta demanda e chegou até a ser fabricado carro com 3 tipos de combustível: álcool, gasolina e gás, né? Hoje em dia me parece que não existe mais a produção desse veículo e eu lhe pergunto, o que é que houve? Você consideraria um retrocesso deixar de se fabricar, deixar de se oferecer ao consumidor essa terceira opção em termos de combustível? Não. Bom, as montadoras, na verdade, o que a gente tem de prática de mercado, assim, a gente tem algumas, isso me lembrou alguns outros casos, mas assim, o que a gente tem, o que tem estabelecido no mercado é o que o mercado compra, né? Então, por mais que você tenha desenvolvido uma grande tecnologia, se o mercado, o cliente não comprar, não adianta, ele vai ser colocado de lado, né? E com relação ao gás, o caminho que o gás veicular tomou foi da conversão, né? Então, na verdade, você faz a conversão de um carro flex álcool gasolina para o GNV. Então, essa tecnologia de conversão se avançou, eu acredito que já esteja talvez numa 5ª geração com certeza, não sei se a gente já está na 6ª geração dessa tecnologia, e isso está disponível. Então, por exemplo, eu posso citar no mercado do Rio de Janeiro, que a gente continua com um incentivo dentro do IPVA, que é o imposto, né, veicular, para que então o motorista ou o proprietário do carro ele é incentivado a usar o GNV com redução de IPVA, e aí ele faz a conversão do seu carro com o uso do GNV. E aí ele fica com as 3 opções. Ele pode tanto andar na gasolina, ele pode andar no álcool, ele pode andar na mistura maior de álcool e gasolina, e ele pode andar também no GNV. Bom, para encerrar, quem tem o carro e faz uso do gás natural, tem receio de acabar? De vez em quando surge. Isso, mas eu acredito que ele acabaria não por falta do gás, mas por conta da relação preço, gás, gasolina, álcool e agora o elétrico também, né? Que a gente precisa falar do carro elétrico também. Mas o GNV, ele é um gás do trabalhador, né? Então, hoje, geralmente, quem usa são os frotistas, né? Principalmente em veículos de passeio,
E a gente já tem, né, uma série de tecnologias desenvolvidas e aprovadas para o uso do GNV também em transporte coletivo e também em veículos pesados. Então, existe aí também um esforço. A gente tem hoje ancorados lá conosco na Unip e na Federação de Indústria do Rio de Janeiro, isso em parceria com outras federações de indústria, o Comitê Nacional do GNV, que tem exatamente esse propósito de difundir o uso do GNV para outros tipos de veículos. Ok. Nosso muito obrigado a Karina Fragoso pela sua participação aqui em Contextualizando. Você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo termina por aqui. Para você, um ótimo final de semana.